Pra pergunta, desculpa a história Claro. toda para te fazer essa pergunta. O que um comércio desses tem a ver? O que é a lavagem de dinheiro? E pegando esses exemplos mundanos assim, a gente depois vai escalando para Claro. grandes coisas. Tá. Como que funciona isso? Mas, como você está mesmo dizendo, é algo muito mais próximo, muito mais cotidiano. Então é importante que as pessoas conheçam, até para não entrar nesse tipo de situação, né? O que é lavagem de dinheiro, na verdade? É o ato de você ocultar um produto de um crime, ou seja, aquele dinheiro, aqueles recursos que vêm de uma atividade criminosa. Então você oculta, dissimula, esconde isso. De que forma? Inserindo esse dinheiro na economia com uma aparência de legalidade. Então, para te dar aqui um exemplo. Então, vamos supor que o sujeito praticou um ato de corrupção. Então, ele é um funcionário público e ele ganhou 100 mil reais de corrupção. Ele vendeu uma decisão, vendeu uma licença e ganhou 100 mil reais. Ele recebeu 100 mil reais em espécie. É muito difícil você esconder isso, é muito perigoso você ficar com isso em casa, e ele precisa justificar esses 100 mil reais. Então, como que ele faz? Ele simula uma atividade ilícita para justificar esses 100 mil reais. Então, ele pode, por exemplo, ele pode ter um irmão, como você diz, vamos usar aqui o exemplo do posto de gasolina. Ele então tem um irmão que tem um posto de gasolina e ele diz para o irmão, olha, finge que você lucrou, recebeu, teve como receita 100 mil reais, expede essas notas e está justificado a 100 mil reais. Ou a esposa dele é uma médica, e ele diz para ela, olha, finge que você recebeu 100 mil reais de tantos pacientes para esquentar esse dinheiro. Então, na verdade, a lavagem de dinheiro é uma forma, uma tentativa, são estratégias que os criminosos usam para esquentar o dinheiro, ou seja, dizer que aquele dinheiro, que na verdade tem origem numa atividade criminosa, ele supostamente, ele simuladamente tem origem numa atividade lícita. Quais são as atividades mais usadas para isso, né? Porque isso já você tem estudos há muito tempo. Eu perguntei antes. Claro. Então, dentro dessa lógica aí, faz sentido você perder dinheiro se ele vai ser um dinheiro que você pode usar depois em todo lugar. A lavagem de dinheiro é sempre uma perda de dinheiro, ou seja, o sujeito, para dar uma cara de oficial para esse dinheiro, ele precisa gastar esse dinheiro. Então, ele recebeu 100 mil reais, ele de alguma forma vai, para esquentar esse dinheiro, ele vai precisar dizer que ele veio de um posto de gasolina, de um estacionamento, de um profissional. E aí, em regra, este profissional, esse dono desse posto, esse dono dessa concessionária, vão precisar de uma estrutura, vão ficar com uma parte desse dinheiro. Então, o processo de lavagem... Pagar imposto, né? Pagar imposto. Então, é engraçado que as pessoas dizem, ele ganhou tanto dinheiro com a lavagem. Ninguém ganha dinheiro com a lavagem de dinheiro. O sujeito ganha dinheiro com o crime que ele praticou. E gasta uma parte desse dinheiro para dar a ele uma aparência de legalidade, de licitude, né? Então, porque às vezes a gente olha investigação mostra que o posto participava de lavagem de dinheiro. Aí alguém fala, pô, mas os caras estavam emitindo nota, eles estavam pagando imposto, estavam fazendo tudo certinho. A lógica é essa, é isso. Ele precisa ele precisa de uma atividade ilícita. A atividade criminosa ele já fez. Ela já aconteceu, agora ele precisa de alguma atividade lícita. Então quando as pessoas às vezes brincam, enfim, uma super estrutura, uma grande empresa sem nada acontecendo e alguém diz, olha, isso só pode ser lavagem de dinheiro. Por quê? Porque como é que se lava dinheiro? Você pega uma estrutura e finge que ela está rendendo, quando na verdade ela não está rendendo. Ou ela pode até render, mas ela está rendendo na verdade muito menos do que você declara. Então, a lavagem de dinheiro é um processo de buscar pagar imposto, buscar dar nota para você justificar um dinheiro que tem uma origem injustificável. Perfeito, perfeito. Que tipo de comércio ou de atividade que geralmente se usa para poder fazer isso? Então, há muito tempo, né, a gente pode pegar do começo, tem o folclore, né, de que o começo da lavagem de dinheiro, ou pelo menos uma das primeiras manifestações, foi na época do Al Capone, né, na máfia de Chicago, que eles usavam lavanderias, daí o nome lavagem de dinheiro. Sério? Para justificar, então, ele recebia aquele monte de dinheiro da venda ilegal de bebida alcoólica, que na época vigorava a lei seca nos Estados Unidos, não podia beber bebida alcoólica, era igual a droga hoje. Eles vendiam bebidas alcoólicas, só que eles não tinham como justificar a entrada daquele dinheiro. Então eles criavam várias empresas fantasma, que na verdade não funcionavam, e fingiam que o dinheiro vinha delas. Então, mais uma vez, ele ganhou 100 mil dólares da bebida de whisky, que não podia. Então ele criava uma lavanderia, que na verdade funcionava muito pouco, mas ele dizia, não, eu recebi 100 mil da minha lavanderia. A lavanderia jamais
lavou aquele tanto de roupa, mas ele justificava aquilo. Bom, claro que lavanderia é um pouco mais difícil você justificar esse monte de dinheiro. Então, isso foi se sofisticando com o tempo, né? Então, hoje, quais são as formas que as pessoas usam mais para lavar dinheiro? Em primeiro lugar, aquelas atividades da economia que você tem um giro muito grande de dinheiro em espécie, de dinheiro vivo. Tá? Então, posto de gasolina, muita gente ainda paga em dinheiro vivo. Estacionamento, atividade bancária, atividade que você mexe com muito dinheiro vivo ou com muito dinheiro que é difícil de você controlar, é muito usada para lavagem de dinheiro. Tá? Então, como é que você sabe quantos carros pararam naquele estacionamento no dia? Né? Então, é difícil de você controlar. Então, esses são atividades muito propícias para lavagem de dinheiro.